Cara, eu não imaginava que fosse acontecer ontem não, tá, Tulhão? Não imaginava. Mas caiu o Diniz. Caiu o Diniz, a gente sabia que a situação era delicada, mas eu imaginava, pô, bancaram o cara. Depois de tudo que ele falou da diretoria no ano passado, bancaram o cara. Ele ficou, mas não por muito tempo. Depois de 18 jogos oficiais, sendo 4 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, caiu do comando lá do Cruzeiro o Fernando Diniz. O Cruzeiro perdeu a final da Sul-Americana. O Cruzeiro não se classificou para a Libertadores. E o Cruzeiro tem um início de campeonato mineiro também muito preocupante. E eu acho que o momento profissional do Diniz também é preocupante. A gente já falou várias vezes do Diniz aqui, inclusive na passagem pela seleção brasileira. É muito bacana o futebol autoral dele, o que ele pensa do futebol, o que ele pensa da relação com os jogadores no dia a dia. É legal, eu acho que tem uma filosofia bacana o Diniz, mas tá faltando aquela estratégia para momentos em que não dá para colocar em prática tudo aquilo que ele prefere pro time, né? Faltou na seleção, acho que faltou num determinado momento lá no Fluminense, agora. E assim, se o Diniz quiser algum conselho, eu de longe aqui, na minha ignorância e na minha leiguice, eu diria a ele, cara, fala com o seu empresário, vai fazer um trabalho fora do país por um tempo. Nem que seja para um lugar um pouquinho de menos visibilidade. A gente sabe que o técnico brasileiro ele não tem mercado na prateleira de cima na Europa, e acho que nem na intermediária, mas ele tem mercado em outros futebols por aí. É bom, cara, pra dar uma respirada. Sai um pouquinho volta daqui a 2 anos. E vai ter espaço, vai ter gente que vai... Fala, pô, o Diniz ficou 2 anos fora e deu uma... Porque, pô, eu gosto dele assim, cara, mas não tá dando, né, ô Tulhão? Porque os resultados não estão acontecendo. André, e vai além dos resultados, porque você tava falando aí da filosofia, das ideias do Diniz. Na teoria, é tudo muito bonito, é tudo legal e todo mundo gosta do conceito, né? Só que na hora de aplicar na prática, ele tem pecado muito, né? E não é de hoje, já é um tempo que isso vem acontecendo. Então eu concordo contigo, ele precisa dar uma parada, pensar e ver como ele pode voltar a ter sucesso com as ideias dele. E se isso não for possível, ele tem que reavaliar as ideias dele, ele tem que entender que o que ele pensa, o que ele imagina é uma coisa, e a outra coisa é a realidade do jogo, né? Me parece que hoje tem um grande espaço, tem um grande percurso entre a teoria e a prática do que o Diniz pensa de futebol. E então, assim, é uma passagem desastrosa. Lembrando, cara, se o Fluminense não tivesse deixado o Diniz, teria corrido um risco, assim, danado de rebaixamento, como correu mesmo tendo feito a mudança, né? O Mano conseguiu recuperar o time, mas assim, ao que tudo indica, se tivesse mantido o Diniz, eu acho que teria sido rebaixado. É claro que é o se, a gente não sabe, mas é opinião aqui, né? Chutômetro. E assim, e sobre o Cruzeiro, cara, uma sucessão de erros que finalmente talvez culmine num acerto, né? Porque, na minha visão, né? Errou ao contratar no meio da temporada, pelo perfil de técnico que é, e a gente falou sobre isso aqui na live, a gente deu essa opinião na época, não é ser engenheiro de obra pronta. Na época a gente criticou aqui a contratação do Diniz no meio da temporada. Errou depois ao manter por tempo demais, visto o caos que estava sendo, né? Isso pode ter custado o título da Sul-Americana. Errou ao não ter trocado na virada de ano. E aí agora talvez finalmente tenha visto assim, galera, acho que a gente insistiu, mas não tá dando mais. É fácil também acertar depois de errar tanto, né? Mas eu acho que vamos ver qual vai ser o próximo passo do Cruzeiro, cara. Estão falando aí em Renato, talvez. Acho que pelo perfil que está sendo montado no Cruzeiro pode dar certo. Acho que já é talvez um nome mais adequado pro projeto que o Cruzeiro vai desenhando. Vamos ver, André. Boa sorte aí o Diniz, porque eu acho que a decisão que ele vai tomar agora nos próximos dias, nos próximos meses, vai ditar o rumo da carreira dele, né? Se ele vai realmente recalcular a rota
ou se ele vai seguir insistindo nisso, que não vem dando certo. Eu, pelo que andei lendo lá da imprensa do estado das Minas Gerais, o Renato Gaúcho está sendo aguardado hoje uma resposta dele, né? Já foi apresentada a proposta. Diz que eles já tinham tido uma conversa no ano passado, em algum momento. Então já se sabia mais ou menos o que as partes pensavam. E ontem conversaram com ele e falaram: e aí, Renato? Até amanhã a gente te espera. Vê aí qual vai ser a bagaça. E vamos aguardar. O Wesley Carvalho, que já foi técnico do Atlético Paranaense, foi da base do Palmeiras lá atrás, é um cara rodado de futebol, assume interinamente o Cruzeiro, enquanto ele aguarda aí para ver quem vai ser o seu novo treinador. E com relação ao Diniz, tem muita gente que não concorda comigo, que assim, talvez a saída para um futebol que não esteja tão no foco, seja uma boa notícia. Muitas vezes cara. Às vezes o treinador, ele tá desgastado aqui. Ele passa por 2 trabalhos ruins. Às vezes, Tulhão, ele vai pra 2ª divisão do futebol japonês. E alguém aqui, daqui a 6 meses, 1 ano, vai perder um técnico e vão falar: tem fulano tá sendo ventilado, fulano tá... Então, assim, às vezes dar uma respirada é bom, cara, sair do foco. E André, não necessariamente para ser técnico em algum lugar, mas fazer como outros técnicos já fizeram, de, por exemplo, faz uma turnê pela Europa, fazendo pequenos estágios, sabe? Fica ali 2, 3 semanas, 1 mês, conhecendo melhor o trabalho de um técnico, depois de outro, enfim. Tem técnicos que já fizeram isso no passado. Você vai ali, troca ideias com outros treinadores, dá uma reciclada nas ideias, e sobre isso de ir para um lugar talvez mais fora dos holofotes, pode ajudar também, porque às vezes é melhor você ficar esquecido do que você ser lembrado por fracasso. Você ficar pipocando de clube em clube em clube, te queima no mercado. Você, de repente, ficar 1 aninho fora, as pessoas esquecem os últimos problemas e te dão novamente uma chance. Então, pode ser uma estratégia também. Enfim, eu acho que o Diniz ele tem potencial, mas ele precisa trabalhar alguns pontos ali que ele claramente está insistindo no erro. Muita galera no chat falando em teimosia, e eu concordo que um dos principais problemas do Diniz é uma teimosia, é um idealismo ali, né? Ele não abre mão do que ele acredita, não quer abrir nem 1% e não dá para ser assim. Vários técnicos já fizeram isso, alguns estão trazendo exemplos aqui, vários trouxeram. O exemplo que muita gente está colocando aqui do Jardine, ele não se encaixa perfeitamente no que nós estamos falando aqui, que é de alguém que já tem uma certa história aqui, uma certa trajetória e deu 2, 3 cabeçadas seguidas e tal e ficou meio, né? O Jardine, ele não tem uma quantidade de trabalhos no Brasil que o queimou nesse nível. O Jardine tá construindo uma história, claro, ele tem o título olímpico, né? Eu acho que no profissional ele só teve aquela rápida passagem no São Paulo, não foi? Profissionalmente? Eu acho que sim. Deixa eu até ver aqui. André Jardine. E aí ele tá construindo um nome de uma forma muito interessante lá no México. Mas ele não andou se queimando por aqui, né? Ele não